A pauta de julgamentos. Passamos explicações pessoais e assuntos de ordem geral. Consulta o excelentíssimo procurador, doutor Gustavo Deschamps, se deseja se manifestar. Não, senhor presidente, obrigado. E consulta aos senhores conselheiros, se desejam se manifestar. Com a palavra, o conselheiro Luiz Henrique Lima. Senhor presidente, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, senhora conselheira, senhores conselheiros, neste momento está sendo realizada uma sessão histórica no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Como é de conhecimento público, houve uma decisão judicial determinando a prisão de 5 conselheiros. E a lei orgânica daquele tribunal estabelecia que apenas um conselheiro substituto poderia atuar simultaneamente no plenário, não poderia haver mais de um atuando no plenário. Diante desta situação fática, o Tribunal de Contas estaria inviabilizado no exercício de sua missão constitucional. E, por uma decisão da presidente em exercício, amparada no parecer da Procuradoria-Geral, foram convocados os 3 conselheiros substitutos para compor o pleno, assegurando assim um quórum mínimo para o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado. Eu quero, nesse momento, expressar a minha solidariedade a esta decisão da presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e desejar pleno êxito nesta missão muito difícil, num momento muito delicado, aos conselheiros substitutos Rogério Nascimento, Marcelo Maia e Andréa Martins. Este episódio é interessante porque suscitou muita discussão na imprensa e muito desconhecimento do papel constitucional dos conselheiros substitutos. Há ainda muita incompreensão e há, não apenas na lei orgânica do Tribunal do Rio de Janeiro, em outras leis orgânicas, em outros regimentos internos, dispositivos que são flagrantemente inconstitucionais, porque não compreendem o papel do conselheiro substituto. Quando o conselheiro substituto assume aquela cadeira, pode ser por um dia, por um mês, pode ser por tempo indeterminado, mas ele está exercendo plenamente as funções de conselheiro. O voto dele não é um voto desqualificado em relação ao voto do conselheiro. Ele relata aquilo que tiver que ser relatado. Ele é conselheiro pleno, porque assim o assegura a Constituição da República. E é realmente inaceitável que uma lei orgânica de um Estado tão importante como o Estado do Rio de Janeiro contivesse esse tipo de restrição à atuação dos conselheiros substitutos. Então, em muito boa hora, esse dispositivo está sendo afastado, desconsiderado, e em muito boa hora os nossos colegas do Rio de Janeiro estão sendo chamados a prestar a sua colaboração, a sua atuação. E eles foram selecionados num dos concursos públicos mais difíceis da história desse país. Foi o concurso público para conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Foram centenas de candidatos altamente qualificados do Brasil inteiro. Um concurso em várias etapas: prova objetiva, prova discursiva,
prova oral, prova de títulos, tiveram que apresentar dezenas de certidões negativas da Justiça Civil, da Justiça Eleitoral, da Justiça Criminal, para comprovar que cumpriam os requisitos constitucionais de reputação ilibada, de idoneidade moral, de notórios conhecimentos, de maneira que estão absolutamente preparados, gabaritados para o exercício dessa função. E eu me surpreendo, porque eu cheguei a ver editoriais de jornais da grande imprensa que revelaram absoluto desconhecimento dessa situação, comentários até de articulistas famosos, dizendo, não, tinha que ter um concurso para substituir os conselheiros, como se o concurso já não tivesse acontecido publicamente, sido realmente dificílimo, dificílimo. E é importante, portanto, fazer esse registro. O nosso presidente nacional da Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos, que é o ministro Marcos Benquerê, está nesse momento no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, acompanhando a sessão. A ele também a nossa solidariedade. Somente para concluir, senhor presidente, a maior demonstração do que nós estamos falando é o que ocorreu hoje nessa sessão aqui do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Tivemos aqui a atuação de 5 conselheiros substitutos. Conselheira Jaqueline Jacobsen, conselheiro João Batista Camargo, conselheiro Luiz Carlos Pereira, conselheiro Isaías Lopes da Cunha e eu. E todas as matérias foram examinadas, todas as questões foram adequadamente objeto de julgamento, de deliberação, sem nenhuma ruptura, sem nenhum senão institucional. Então, é necessário que este triste episódio do Rio de Janeiro inspire uma reflexão em todas as cortes de contas do nosso país para fazerem a revisão dos seus regimentos internos e das suas leis orgânicas, para que haja finalmente uma compreensão do que é verdadeiramente o papel dos conselheiros substitutos na nossa ordem institucional. Obrigado a Vossa Excelência. Conselheiro Luiz Henrique, preciso nas suas palavras. Eu passo a palavra, antes das considerações minhas, ao conselheiro João Batista Camargo. Senhor presidente, queria parabenizar o conselheiro Luiz Henrique pelas palavras, solidarizar e torcer pelos colegas lá do Rio, Rodrigo, Andréia, Marcelo, e dizer que o nosso regimento, senhor presidente, tem um dispositivo que vai bem ao encontro das palavras do conselheiro Luiz Henrique, que é o artigo 28, que estabelece que para o funcionamento do nosso Tribunal Pleno tem que ter 3 conselheiros, do representante do Ministério Público de Contas, sendo computada para esse efeito a presença de substituto, desde que designado por período igual ou superior a 30 dias. Então, segundo esse dispositivo regimental, hoje há quórum, porque o conselheiro Luiz Carlos Pereira e eu estamos designados para um período de substituição em tese superior, no meu caso, a 30 dias. Acho que já completou 30 dias. E isso... o conselheiro substituto, quando em substituição, não importa se por uma vaga em aberto, para compor quórum, como o caso do conselheiro Jaqueline, do conselheiro Luiz Henrique Isaías, ele se torna conselheiro para todos os fins. Então, esse dispositivo do nosso regimento, no meu entender, tem que ser modificado também, porque se tiver mais... hoje, se eu, Luiz Carlos, o conselheiro Luiz Carlos e eu não estivéssemos substituindo o conselheiro a uma vaga em aberto e outro conselheiro afastado, não haveria quórum. Então, é necessário que se corrigir esse dispositivo do nosso regimento, senhor presidente.
Voltando às palavras do conselheiro Luiz Henrique Lima, eu concordo plenamente com tudo que foi dito e só realço o seguinte: eu não canso de dizer que, quando fui presidente pela primeira vez do Tribunal de Contas, uma das metas que eu mais me orgulho de ter executado na minha gestão foi ter criado as carreiras de conselheiro substituto e de procurador de conta e iniciado a primeira etapa do concurso. Sinceramente, hoje o Tribunal de Contas está vivendo esse grande momento em função disso, isso me orgulha demais da conta, né? Canso de dizer que não foi nenhuma obra física, não foi nenhuma construção, embora a minha profissão é engenheiro civil, mas essa, para mim, foi uma grande obra que executei na minha primeira gestão, e o Tribunal de Contas é a instituição mais bem favorecida hoje do país, com o quadro de conselheiros substitutos que nós temos e com o quadro de procuradores de contas que nós temos. Sou obrigado a registrar isso aqui. Não menos o concurso do Tribunal de Contas de Mato Grosso, não menos difícil do que o do Rio de Janeiro. Nós fizemos o concurso para conselheiro substituto do Mato Grosso e para procuradores de contas com a Escola Superior do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, ou seja, inquestionável. Também foi um concurso de elevado nível. Evidentemente, o conselheiro Luiz Henrique está cheio e repleto de razão, tendo em vista que lá no Rio de Janeiro o número de candidatos foi bem superiores, então o concurso se tornou até mais difícil em função do número de candidatos no concurso. Mas o concurso que Vossa Excelência fez aqui, que o procurador Gustavo fez e os demais conselheiros substitutos e os demais procuradores, também foi de altíssimo nível. Por isso mesmo que nós temos esse quadro tão relevante, tão eficiente de conselheiro substituto, e por isso mesmo que essa sessão transcorreu com essa normalidade e com essa eficiência toda. Parabenizo aos conselheiros substitutos, parabenizo os procuradores de contas e parabenizo o Tribunal de Contas por ter um quadro, até mesmo, não só pela competência profissional de todos, pelo conhecimento técnico de todos, mas também pela harmonia que há entre os conselheiros substitutos, procuradores, Ministério Público de Contas, procuradores de contas e os seus auditores, servidores, enfim. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso está de parabéns, é um feliz tribunal. E nada mais havendo tratar, encerro a presente sessão.